Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é do grupo de estudos NIBS. Meu nome é Diego Luigi. Eu, juntamente no grupo com a Mariana Zancan e a Dani Dias, estamos apresentando o trabalho do tema de desordens de sono. E hoje é o segundo dia, onde iremos apresentar a continuação do primeiro trabalho, da primeira apresentação. E vamos começar exatamente agora. Para hoje, temos a missão de mostrar os protocolos para atuação e aí. Aí. E o nosso grupo fez bastante pesquisa, foi muito legal. E para essa atuação, para desordens do sono, a gente encontrou, bom, alguns protocolos e da estimulação magnética transcraniana repetitiva, a gente encontrou quatro estudos. São revisões sistemáticas, mas três delas são com meta-análise, e aí nesses quatro estudos, que são muito bons, excelentes estudos, a gente acabou escolhendo um só, que é esse último aqui. Por que que esse último a gente escolheu? Primeiro, porque ele tem mais estudos sobre RTMS incluído nessa meta-análise, e porque ele tem essa meta-regressão. Não sei se vocês sabem o que é uma meta-regressão, mas basicamente é uma lapidação da meta-análise, uma continuação da meta-análise. Ele encontra alguns parâmetros. Pode continuar, Mari. Vai mais uma, Mari, por favor. Depois você volta nesse. Isso. Então, Oh, não, não, não. Volta. Aí. Esse artigo, essa meta-análise com meta-regressão que a gente encontrou, ele revisou ensaios clínicos randomizados controlados por placebo, que investigaram a eficácia tanto da TES quanto da RTMS. Mas como nessa minha parte, meu tema é o RTMS, eu foquei muito mais nele. Inclusive, essa meta-análise tem essa divisão, ele divide, né, a TES com a RTMS, com o placebo, né? Então, eu consegui fazer muito mais essa análise só do RTMS. No tratamento de insônia, obviamente. Foram usados 46 estudos, 16 estudos para o TS e 27 para o RTMS, com a base de dados com PubMed, Embase, Cochrane, Library, não sei como é que se pronuncia, até 25 de junho de 2021. Foram aceitos apenas estudos com pacientes diagnosticados com insônia e que comparasse tanto o RTMS com o placebo, usando as medidas objetivas, que é a polissonografia, e as subjetivas, que é o PSQI, aquele que eu apresentei na aula passada, tá? Bom, no RTMS, focou principalmente no córtex pré-frontal, dorso lateral direito, com frequências de meio a 1 Hz, e as sessões variaram de 10 a 30 minutos, com 1.100 a 2.400 pulsos, esse nessa meta-análise toda. O grupo controle, o grupo placebo, na verdade, foram feitas só simulações de RTMS, sem corrente real ou com a bobina inativa, entenderam? E as limitações que encontrou nesse ponto aqui, nessa meta-análise, que são poucos estudos com segmento a longo prazo. Tanto que a conclusão desse daqui, já vou chegar nele, eles só encontram por 4 semanas, coisa de um mês. Tá? Pode passar, ô Mário. Aí não, volta naquele outro que passou. Isso. Então, nessa meta-análise, até para ir mais rápido, as principais conclusões sobre a RTMS, tá? Que lembra que eu falei que era dividido, ele demonstrou benefícios claros e sustentados, pelo menos até 4 semanas, pós a intervenção, na melhoria da qualidade do sono e parâmetros objetivos. Ambos os sexos, eles apresentam melhoras, maiores do que o grupo placebo, então, assim, tanto o homem quanto a mulher que recebeu a estimulação, teve melhoras, porém, os homens teve uma resposta melhor. Então, isso conclui que a RTMS surge como alternativa promissora para a insônia resistente. A segurança, métodos bem tolerados com eventos adversos leves e temporários, dor de cabeça ou um desconforto local, tudo muito, muito tranquilo. Como estava falando sobre a meta-regressão, ela encontrou os moderadores de gênero, por exemplo, que nem eu falei agora. Os homens apresentam melhor resposta, mas nessa meta-análise, vamos supor, desses 27 estudos, mais mulheres são estudadas. Vamos supor, em um estudo tem 50 mulheres e 10 homens, no outro estudo tem 100 mulheres e 30 homens. Então, mais mulheres são estudadas, concluiu-se que sim, as mulheres têm uma resposta muito boa, mas nesses, entre aspas, poucos homens ou minoria de homens estudados, mesmo assim eles também têm uma resposta melhor. E aí concluiu também que tanto o número total de sessões, o número de pulsos por sessão,
E a duração do tratamento são fatores associados à melhora da qualidade. Então, assim, você vai melhorar o seu sono, a qualidade do seu sono, ou diminuir a insônia, no caso, de acordo com o número total de sessões, o número total de pulsos que é feito na sessão e a duração do tratamento. A sugestão que essa meta-regressão dá são com ensaios com maior diversidade, por isso, né, porque tem tanto mais mulher do que homem e também tem muito populacional, é muito chinês estudado, tem muita população de um ponto só. Com maior diversidade de participantes e acompanhamento a longo prazo, porque por enquanto esses estudos de meta-análise só encontrou curto prazo, então a gente quer fazer uma coisinha maior. Pode passar, Mari, 2 slides, por favor. E aí, para não dizer que eu sou enviesado, os outros 3 estudos eu também trouxe só as conclusões bem rápidas, porque a gente concluiu nessa meta-análise que a gente estudou, que tem mais estudos, etc e tal, descobriu que sim, tem eficiência mais do que o placebo, mas nos outros estudos, por mais que sejam um pouquinho mais atuais, eles são menos lapidados e são menos completos. Mas eles concluíram que, embora eficaz, o primeiro lá, que é o do Jiang, embora eficaz, a RTMS requer maior controle sobre as variáveis placebos para determinar sua real utilidade. Então, assim, ele entende que funciona, que tem resultado, mas tem que ver se o placebo tem que ser controlado. O penúltimo, que é do Lanza, que é excelente também, ele também conclui que a RTMS é segura e traz os benefícios terapêuticos para insônia e que necessita pesquisas futuras. Bacana. E o último, que é o do Crone, ele também fala que a RTMS mostra o potencial para tratar a insônia, muito, muito bom, mas a resposta placebo da meta-análise dele, que na verdade nem é uma meta-análise, é só uma revisão sistemática, concluiu que o placebo é um placebo muito alto, 73,5% de placebo, que aí levanta umas questões sobre a real eficácia. Porém, mesmo com o placebo dando resultado, vamos assim dizer, a prática do RTMS vamos dizer, contra a insônia também está trazendo muitos bons resultados. Então também é promissora para trazer benefícios para a qualidade do sono dos pacientes. Essa é a primeira. Agora a próxima eu passo a bola para a Mari, para ela dar continuidade. Bom, então, para continuar o nosso estudo, né, e sabendo que a nossa pesquisa ela já mostrou, os estudos eles são unânimes ao mostrarem a superioridade da TMS à TDCS no manejo das desordens do sono, especificamente insônia, né? Então, o que a gente tem sobre TDCS e TACS? Vou falar um pouquinho agora. A TDCS, então, em comparação, é um pouco menos eficaz, mas existe uma melhora subjetiva do sono, evidenciada, então, pelas escalas. Existe uma revisão que eu já vou mostrar qual é que traz, então, né, esse aumento da eficiência do sono, esse efeito estabilizador com base nas mudanças de arquitetura do sono, baseado em dados de eletroencefalograma. E a revisão sistemática que eu falo é essa, é uma revisão de 2023. Porém, ela nos auxilia na tomada de decisão, mas ela traz algumas dúvidas, né? E uma das dúvidas é quando essa estimulação deve ser realizada? É durante o sono? É durante o processo de adormecer? É imediatamente antes do sono? É na vigília, né? E o que ela traz, assim, o que a gente consegue concluir, ela traz como conclusão, né, é que o melhor efeito da estimulação é na vigília, e o melhor efeito da estimulação é da insônia comórbida ao transtorno depressivo maior. E aí até eu trouxe o artigo referência que inclusive os autores fazem uma discussão em cima desse artigo de 2020, então, que traz um protocolo, né, 20 sessões, 4 vezes na semana, então 5 semanas, 2 miliamperes, e o tempo dessa sessão, 30 minutos, com as regiões D, F3 e F4, né?
que se pode pensar? O córtex pré-frontal, ele é uma das principais regiões disfuncionais na insônia, né? Então, por isso se pensar nessas regiões. E é muito claro que existe essa associação com, seja transtorno depressivo, seja transtorno de ansiedade. Então, os efeitos diante disso, eles são positivos, né? Avaliando tanto escalas como a PSQI, que nós vimos, quanto dados da polissonografia, né? Além disso, existe uma tendência à diminuição daqueles efeitos diurnos da privação do sono, né? Que é a fadiga, a sonolência, a falta de concentração e atenção e assim por diante. Então, parece que as regiões, né, escolhidas para neuromodulação, utilizando TDCS, são F3 e F4, né? O autor nos traz essa conclusão, e, e aí eu trago um único dado, assim, da estimulação transcraniana por corrente alternada. Se a gente for pesquisar por trabalhos que utilizam essa corrente no manejo das desordens do sono, nos últimos 5 anos nós temos somente 2 ensaios clínicos randomizados. Particularmente, penso ser uma corrente promissora, né? E o que que esses 2 ensaios clínicos nos trazem? Que existe realmente um aumento da eficiência do sono, que existe um efeito estabilizador com base justamente na mudança de arquitetura do sono também, mas esses 2 estudos eles divergem muito no desenho, né? Então, por exemplo, um desses ensaios clínicos, ele traz o uso da TACS na forma de 20 sessões, 2 miliamperes, por 40 minutos, 4 vezes na semana, né? Perdão, pessoal, 15 miliamperes, desconsiderem esse quadradinho da, da esquerda, é o da direita, por favor. 15 miliamperes, 77,5 Hz, mas o tempo é esse, 40 minutos e 4 vezes na semana. E as regiões são FPZ, FP1 e FP2 com o retorno em região de mastoide. O que foi percebido, né, o que foi concluído é que a escala de PSQI apresenta uma melhor pontuação e também os dados eletroencefalogramas, eles acabam mostrando que existe um alinhamento das oscilações cerebrais endógenas, então que são compatíveis com essa reorganização cerebral e que acabam repercutindo na qualidade do sono. Particularmente, isso me chamou muito a atenção. A gente não tem, obviamente, nós temos estudos em ascensão, né? Mas me parece uma corrente bastante promissora, no que diz respeito ao manejo desses transtornos, né? Especialmente por essa organização das oscilações cerebrais endógenas que ela acaba proporcionando. Então, dessas 2 correntes, né, é o que nós temos, sempre lembrando que as melhores evidências, elas são, né, relacionadas à TMS, mas se porventura na minha clínica eu não tiver TMS, eu tenho o meu aparelho que me oferta TDCS e TACS, eu tenho essas possibilidades com, então, uma grande chance de manejo dessa insônia.
E agora, então, eu passo para a Dani para que ela conduza a apresentação. Muito bem, boa tarde a todos. E coube me falar dessa área em que eu tenho utilizado mais ainda no consultório, que é a estimulação auricular do nervo vago. Então, nós temos na nossa concha auditiva uma região interna, né, em que existem muitas terminações nervosas e são chamadas de terminações auriculares do nervo vago, que é o nosso 10º par de nervo craniano. E nós estávamos buscando evidências de ponta, então nós temos esse trabalho, né, Lianza, que vai falar sobre o uso da neuromodulação na TDCS, mas vai focar bem na magnética, né? E também no TDCS. E aqui nós vamos encontrar alguns artigos de base, mas não específicos na insônia. Por quê? Está se desenvolvendo uma meta-análise, então a gente já tem um alerta, vamos dizer assim, que está em dados de análise, é, no caso do uso da TAVNS na insônia primária. E essa busca em e coletar os artigos. Então, inclusive, nesse artigo, que foi publicado em novembro de 2024, ele traz que processos que eles estão fazendo todo, o N de artigos que eles já levantaram, só que ainda não tem resultados tão importantes. Porém, eu quis trazer aqui um modelo em que eu utilizo no consultório, né, para que a gente vá abrindo para amanhã ou depois nós fazermos a nossa discussão, inclusive depois dessa apresentação e no próximo encontro. E que vocês também nos tragam que informações que vocês têm do uso da vagal. Pode passar, Mari? Ou Diego? Isso. Então, até o momento, a gente tem essa busca, né, em esclarecer o que vai trazer a meta-análise. Esclarecer o uso da TAVMS, ver a, o quanto ela pode ou não ser benéfica e os efeitos entre os estudos que entraram nessa seleção. A caracterização também, né? a, a caracterização da segurança do uso da intervenção, porque por mais que esteja uma corrente que, por exemplo, nos Estados Unidos se encontra em vários lugares, inclusive a gente tem alguns aparelhos de colocação cervical, né? Então nós temos esses de colocação auricular e nós temos também a estimulação vagal cervical. E então ver qual é o grau de segurança e vai tentar preencher as lacunas que a gente tem em pesquisas hoje relacionadas à insônia. Porém, o que nós já temos, então pode passar, é o uso da estimulação transcutânea e os efeitos dela na depressão, na ansiedade, por ativar esse nervo que ajuda o paciente, quando bem neuromodulado, a sair de uma simpaticotonia. Então, aqueles casos em que a insônia estiver totalmente correlacionada com essa hiperexcitabilidade do sistema nervoso central, inclusive muitos pacientes narram que escutam os seus órgãos trabalhando, sentem, né, o líquido escorrendo dentro do teu ouvido. Então, a gente tem vários relatos assim. E pacientes que têm uma insônia associado com o padrão da enxaqueca, nós já temos conteúdos, inclusive tem uma das apresentações nossas gravadas, que foi do próximo estudo, pode passar, que avaliou, então,
dentro de uma perspectiva, os efeitos da estimulação transcutânea no nervo vago e tiveram como resultados os benefícios, pode passar, dessa estimulação a nível, então, de sistema nervoso central, sendo uma terapia muito promissora para os próximos tempos, até porque é de fácil manuseio, de fácil tolerância do paciente, de fácil aplicação, com parâmetros de estimulação, né, ideais e que podem estar e muito contribuindo para uma homeostase do sistema nervoso central desse paciente. Então, por analogia, nós colocamos que pode ser um dos recursos, porém, a gente ainda aguarda os resultados dessa meta-análise. E é isso, estamos abertos, então, aos questionamentos, conversas e ponderações de vocês. Bom, primeiro eu queria agradecer, Diego, pela participação aí, né? Se chegando aí, o professor de Educação Física se chegando com vontade. Mariana, obrigado pelas contribuições. E Dani, fechando aí, né? Enquanto vocês falavam, me veio algumas ideias, apesar de não ser a minha área de aprofundamento, né? Os transtornos do sono, estou aprendendo muito aqui. Mas sempre nesses estudos a ideia, e isso é bastante comum na neuromodulação, a ideia de que os tratamentos indicam uma melhora e que a neuromodulação ela é promissora, né? Se por um lado isso é um aspecto, né, positivo, interessante, por outro lado também sinaliza para a gente que tem muito a ser pesquisado, né? Então quem é da pesquisa, tem aí bastante campo para ir pesquisando e ir validando, né? A outra observação que me vem aqui o TMS, né, com resultados, TDCS, TAX, TAVNS, né, opções aí. Quando a gente fala em opções, a gente fala também em viabilidades. A gente sabe que um tratamento com TMS tende a ser um pouco mais caro. Então, qual seria um bom caminho adequado possível, né, quando se fala em custo também? E, e ao final, né, a observação que me veio é o seguinte: no último comentário da Dani sobre TAVNS, o quanto fica cada vez mais evidente a importância de uma boa avaliação. Qual é a origem dessa insônia? Né? Eu imagino que uma boa avaliação pode nos dar sinais de que aqui a gente já tem estudos que sustentam, por conta de claramente isso ser uma hiperatividade do sistema simpático. Então, esse caminho já mostra que isso como é um bom caminho terapêutico, né? Então, imaginando também a origem da insônia, que pode ter várias causas, né? Então, me veio, né, foi iluminando essas observações aqui que eu fui fazendo. E, e é isso, abriu para os colegas aqui também. Bom, eu queria dizer que parabéns para esse grupo, arrasaram, Mariana, Dani e Diego. Nossa, estou me sentindo no pós-doc de vocês, aprendendo para caramba. Muito bom ver esse nível de apresentação e discussão. A gente começou de uma forma tão simples, né? Eu acho que, né, Carlos e Dani, que estavam aqui desde o início, que a gente não imaginava que a gente ia chegar nesse nível de profundidade. Muito bacana, muito obrigada do fundo do coração por esse esforço que vocês fizeram para apresentar para a gente um resumo tão bacana desse jeito, né? Com todo o embasamento de como fazer o diagnóstico, que instrumentos utilizar, e agora as principais evidências para o uso da neuromodulação. Eu queria perguntar para você, bom, em primeiro lugar, assim, eu tenho tido pacientes com transtorno de sono. Eu vejo que, às vezes, eu tento TMS, porque o que a gente sabe na literatura é que TMS tem um tamanho de efeito maior, só que eu vejo que alguns pacientes não respondem tão bem assim com TMS, apesar de ser mais caro e de ter mais evidência.
a TDCS e a TAVNS, mais ainda, eu acho que surgem como perspectivas custo-efetivas, né, que vão, acho que deveria fazer até um estudo comparando o custo dessas três técnicas e o tamanho de efeito. Já fico pensando aqui, se alguém quisesse fazer um doutorado, um mestrado, isso aí seria bem bacana. Poder comparar os três e ver o tamanho de efeito de outro, quanto tempo de remissão, quanto custou para o paciente, para o sistema de saúde, etc. E a gente chegando em qual a recomendação melhor quando a gente pensa que a gente quer que esse tratamento fique ao alcance de todos no Brasil e que seja incorporado por isso pelo SUS, né? A gente fica com essa questão. Uma coisa é o mundo da ciência, que mostra essas evidências, TMS é melhor, e outra coisa é o mundo prático real, que a gente sabe que, às vezes, o paciente que chega para a gente não tem só insônia primária, ele tem insônia primária e tem depressão, ou tem insônia primária e tem ansiedade, outro tem insônia primária e tem ansiedade e depressão, o outro tem depressão, ansiedade, e insônia primária, ainda tem um TEPT, ou ainda tem o toque. Então, o mundo real é um pouco diferente desse mundo científico. E eu hoje estava trabalhando também com uma pessoa dando supervisão e ele trazendo casos reais, só esses casos que acontecem no mundo real, insônia ou transtorno do sono, não sei qual é a experiência de vocês, mas raramente é um problema de ordem primária. Você tem associado algumas outras questões e eu queria ouvir até dos colegas aqui, na prática clínica de vocês, por exemplo, eu vejo o paciente tem insônia, é a queixa dele. Aí, quando você vai avançando na avaliação, você escuta que ele tem depressão, que toma antidepressiva há não sei quanto tempo. Aí você vai, outro paciente chega com transtorno de sono, aí você avança na história, aplica instrumento e quando você vê, tem um nível de ansiedade altíssimo. Enfim, o mundo real, né, das pessoas que sentam na nossa frente pedindo, por favor, me ajude, que eu não estou aguentando não dormir, é um mundo muito diferente do mundo que a gente vê na ciência, né? Porque são pessoas em sofrimento que você quer ajudar, e aí é corrente alternada, contínua, estimulação vagal ou TMS? O que vai funcionar para aquele sujeito? Então, eu acho que a utilização de instrumentos é uma coisa fundamental para a gente juntar, né, esses e ver qual o protocolo que vai funcionar melhor. Por exemplo, córtex, estimulação bifrontal é muito boa para pacientes que têm ansiedade e depressão juntos, né? A gente vê o resultado disso. Mas TMS ou TDCS? Protocolo acelerado ou protocolo de TMS clássica? O que fazer? TAVNS é uma boa tentativa? Tem casos que, tipo assim, o paciente fez cirurgia no cérebro, a gente não vai recente, a gente não vai botar uma estimulação no crânio. A princípio, não. Aí você vai por essa alternativa, aí você se surpreende, como a gente já se surpreendeu com um paciente com AVC que teve que fazer cirurgia para tirar a calota, não sei o quê, e a gente tentou ter AVNS. E aí, quando você foi para a literatura, ter AVNS dava um resultado melhor do que TMS em todas as comparações, todos os desfechos que eles avaliaram, na espasticidade, na dor, no equilíbrio, na função de membro superior. E aí você fica assim, gente, por que a VNS funciona? E funcionou. No caso dele, ele tinha dor neuropática central,
tinha muita dificuldade, ele ficava com o olho fechado assim o tempo inteiro, um dos olhos ele não abria e foi abrindo os olhos com TAVNS. Mas a gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu, o que esse simpático, parasimpático aí tem de eficácia, tem de efeito sobre as outras redes para ter dado tão bom resultado. E a pergunta é: será que daria sim certo com todo mundo? Então, só para para ouvir vocês e provocar um pouquinho. Uma das questões é a variabilidade da frequência cardíaca, né, Kátia? Então, assim, a TAVNS tem uma proximidade muito grande. Quando a gente vai ver os efeitos da coerência cardíaca na homeostase do corpo em geral, então isso tem faz muito sentido. O Lázaro gosta muito dessa área, ele tem uma expertise muito avançada nisso, porque ele gosta de estudar desde 2000, acho que 20, nós já falávamos disso, a gente já levou para um evento que a gente fez. A estimulação vagal na variabilidade da frequência cardíaca, como um dado quantitativo da gente identificar os impactos de um estímulo que, de certa forma, vão atuar nos elementos subjetivos do ser humano, né? E nas queixas subjetivas dele. Então, acho que por ali nós vamos conseguir ter mais justificativa para sair dessa simpaticotonia. E nós estamos num tempo pós-pandemia em que nós estamos todos, é como se a gente tivesse banhado por um pós-estresse global que nós passamos também. Então, os nossos níveis eles já não saem de um basal lá embaixo, eles saem de um basal na metade, eu tenho falado. E aí é muito fácil de encher a tampa do copo e esvaziar. Por isso que a gente não tem mais encontrado, por exemplo, na minha área que é a otoneuro, um paciente simplesinho que vem e eu simplesmente faço uma manobra e dou alta para ele em um atendimento, que era o que acontecia antes. Ele fala que tem isso, e claro, nós estamos ficando mais experts e a gente fica perguntando das outras coisas também, que acho que antes a gente dava só um tapinha no ombro, não queria nem saber para não ter que ajudar. Mas então, muito mais assim, aprofundado tem sido o nosso trabalho dessas áreas todas, né, paramédicas e além da abordagem clínica médica, no sentido de medicamentos e tudo, esses recursos vão ganhando muito, uma robustez. Por quê? Porque vão atuar de um jeito que a gente já sabe que faz efeito, mas, entre aspas, alguns dos recursos saindo do empírico para comprovação científica e aí para encontrar os efeitos fisiológicos que estão acontecendo por trás, né? Acho que é mais ou menos nessa linha aí que a gente vai conseguir mais conteúdo. Diante dessa diversidade de situações, possibilidades, causas, né? Isso que você comentou, Dani, do momento que a gente vive agora, após uma exigência muito grande que a humanidade teve, me vem à mente aqui a importância de, mesmo diante de um protocolo bem indicado, a cada sessão, uma nova observação do paciente, entender como que ele foi a noite anterior, como que tem sido, e aí desenvolver também uma habilidade de conseguir fazer uma conexão, um bom vínculo com o paciente, para que ele consiga também se expressar: olha, eu melhorei aqui, não melhorei, tem acontecido isso na minha vida, eu já estou na quinta sessão e eu percebo isso, não percebo aquilo, até para a versatilidade da possibilidade de uma mudança de protocolo, que muitas das vezes acontece. Mas para isso, o olhar do aplicador, técnico aplicador, com esse olhar de observação de como está o paciente, o que ele trouxe, como foi esse tempo que ele esteve em casa. Perfeito, Carlos. Eu queria elogiar isso, porque isso é o que a gente tem vivido na nossa prática, né? Que é a gente faz um desenho, a gente está aqui com a missão de criar desenhos de árvores de decisão, baseado na literatura.
né? Então, se o paciente apresenta tal queixa, qual é o instrumento melhor para a gente avaliar os desfechos, o que tem de mais alto nível de evidência na literatura para apresentar para o paciente, ele participar e decidir, eu quero quero tentar TMS, eu quero tentar ter AVNS, eu quero quais são os riscos e benefícios de cada um para ele participar, né? Essa é a prática clínica baseada em evidências. Só que quando a gente escolheu um protocolo e começa a testar no nosso paciente, em quantas sessões, é uma pergunta, tá? Vocês entendem que, de repente, outro protocolo vai ser melhor para o nosso paciente? Eu queria ouvir de vocês o que vocês têm tentado, porque, assim, o paciente pagou pela RTMS, sei lá, 15 sessões para melhorar o sono dele. E aí, de repente, você, como aconteceu já comigo na prática, de repente você vê que passaram-se 6 sessões, 7 sessões, e o paciente continua relatando que está do mesmo jeito. E eu, apesar de ter recomendado TMS para essa pessoa de cara, eu vi que não estava tendo a resposta que eu esperava. Mas isso é muito intuitivo, porque não tem estudos que mostrem com quanto tempo a gente tem que reavaliar para isso estar na prática clínica, é a gente fazendo e aprendendo. E aí, depois de 7 sessões, eu acho, eu propus mudar para TDCS, e aí foi uma resposta incrível. Mas eu, pessoalmente, como pesquisadora que sou, não tenho certeza para dizer para vocês o que funcionou. Se foi a TMS, que eu não esperei o tempo suficiente, a TDCS foi melhor do que foi superior do que a TMS, ou se foi a combinação de ter feito TMS com TDCS. Fico honestamente abrindo meu coração aqui para vocês. Fiquei perdida, mas o que me dá felicidade, paz na consciência, é que no final a paciente estava muito melhor, dormindo muito bem, disse até que conheceu finalmente, depois de 20 anos com queixa, só dormia com remédios muito pesados, ela falou, finalmente eu conheci os braços de Morfeu, agora me encantei com ele, porque ela nunca tinha tido essa oportunidade de dormir uma noite inteira, e ela conseguiu. E aí, tipo, eu não sei, eu queria ouvir a experiência prática de vocês. Quem tem tratado de pessoas com insônia, quando vai para a pesquisa, a gente tem o protocolo lá amarradinho, vai fazer aquilo e ponto. A gente está testando se aquilo funciona ou não. Mas quando vem para a prática clínica, o paciente está pagando e está esperando ali, e você também quer ver ele melhor. Então, quando abandonar um protocolo que você pensou que era o ideal, como é que vocês têm feito isso? Quando trocar o protocolo, e o que vocês avaliam que funcionou? Se foi o primeiro protocolo que você não esperou o suficiente, o segundo protocolo que foi melhor do que o primeiro, ou a combinação dos dois? Oi, Kátia, tudo bem? É Ana Messi aqui falando. Vocês me escutam bem? Deixa eu tentar abrir aqui o vídeo. Sim, sim, escutamos bem. Liga aqui mexendo nesses. Agora vai. Acho que foi. Então, tudo bem, pessoal? Boa noite. Só para complementar um pouco o que a Dani falou e essa questão que a Kátia levantou de número de sessões, vida real, né? Eu sempre falo que a vida real é muito diferente dos papers, porque o paciente chega realmente querendo uma resposta, às vezes essa resposta demora, a gente muda também, tá? A minha experiência junto com a Gisela e com o Rogério lá na GLIE, que a gente maneja as terapias de acordo com a resposta clínica. Então, a gente espera ali 2 semanas, uma semana muda e às vezes melhora, às vezes não melhora e a gente muda novamente. E é uma coisa que não está muito escrita. E em relação à insônia e estimulação do nervo vago, coincidentemente, semana passada, surgiu uma paciente
procurando o serviço de estimulação auricular para insônia, lá na clínica. E aí me perguntaram se eu tinha experiências. Olha, com insônia eu não tenho experiência, mas vou fazer uma busca. E aí eu fiz um levantamento também no PubMed, e a única coisa que eu achei foi um ensaio clínico, de fato não tem meta-análises, mas tem um ensaio clínico muito bonito. Eu até compartilhei com vocês aí no grupo do WhatsApp. É um estudo do Zhang, os chineses dominam aí, quando a gente fala em estimulação auricular de vago, eles têm uma prevalência alta aí de publicações. Mas é um ensaio clínico grande, com 72 pacientes, 36 em cada grupo de ativo e sham. E qual foi o protocolo deles? Eles fizeram 2 sessões de estimulação ao dia durante 8 semanas. E cada estimulação era de 30 minutos. E aí, quando eu levei isso para o grupo da clínica para a gente conversar e discutir sobre protocolos, eu disse, gente, mas qual é a viabilidade disso, né? Usar 2 vezes na vida real, usar 2 vezes a estimulação do nervo vago por 30 minutos durante 8 semanas. E um paciente que vem de fora de São Paulo, enfim. Então, são várias questões que na vida real é diferente da prática. É um ensaio clínico bonito, ele usa o PSQI, ele usa outros questionários também de depressão, e tem um efeito interessante nesse estudo. Mas na vida real é difícil o paciente vir 2 vezes na clínica, no estado de imagina aqui em São Paulo, no caos que é o trânsito, etc. Então, a gente tem aí também esses percalços no dia a dia. É isso. Muito obrigada por sua contribuição, dona Ana Mércia, uma pessoa, uma profissional muito experiente aí, que tem trabalhado bastante com TAVNS, e muito bom ouvir você, Ana. Muito feliz de você estar aqui. Obrigada por também compartilhar. agradeço muito. Obrigada. Foi eu através que da fico Ana feliz. Mércia que eu me inspirei, viu, Ana Mércia, para começar a estudar até a AVNS. Obrigada. Isso me Então, remete uma das questões tem sido o paciente adquirir esse aparelho nos Estados Unidos, se eu não me engano, quem fala muito do TAVMS é o Dr. B, que é aquele que trabalha com enxaqueca, que eu gosto muito. Então, ele fala, né, da importância e deles terem um aparelho desse, assim como tem o Cefale, que é para estimulação do trigêmeo, né? E aí então tem são 2 eletrodozinhos assim, um ganchinho, e aí ele compra aí ele liga isso ali com 2 pontinhas de metal e ela fica fazendo um pulso muito fraquinho, né? Em poucos hertz ali para fazer essa estimulação direto vagal. Então, uma das aplicabilidades seria a gente pensar em ter alguns aparelhos, né, e fazer essa viabilidade aí para os pacientes. Eu, particularmente, não tenho experiência com insônia. Eu entrei no grupo aí meio de supetão pacientes aqui em Londrina, né? Mas, assim, Dani, ótima a sua colocação, mas aí chama para aquilo que a gente discutiu na primeira sessão desse ano, que é a questão do uso em domicílio, especialmente de estimulação vagal, porque, embora a gente saiba que os riscos são baixos, né, mas existe um risco real de você ter você está encharcando, dependendo da quantidade de Barato, estímulos que né? você dá, de você tem uma hora, tudo tem um limiar, né? Tem uma hora que você pode ultrapassar a capacidade do corpo de se autorregular e, de repente, ter uma falência cardíaca, alguma coisa que foge do controle. Porque uma coisa é fazer domicílio com você controlando o equipamento, você liga da onde você está
e diz que o paciente pode ligar o aparelho, não sei o quê, porque você liga, você controla os parâmetros, você dá o off para ele não passar. Outra coisa completamente diferente é o que tem sido vendido nos Estados Unidos e no mundo inteiro pela China, de equipamentos que fazem a estimulação. Eles chamam de equipamentos recreativos, e por isso que nenhum sistema consegue pegar, porque é, não é proibido que você compre coisas para se divertir, né? De recreativo, não é considerado um equipamento de uso exclusivo de profissionais de saúde, e as pessoas estão usando e colocando a vida em risco, né? Eu acho que esse é o cuidado que a gente deve ter quando a gente pensa em ter AVNS. Eu sou cautelosa, talvez um pouquinho acima do normal, mas eu prefiro errar para não conseguir um bom resultado do que colocar em risco a vida do paciente. É meu jeito de ser. Nem todo mundo tem que ser assim, mas eu prefiro dessa forma. Então, quando eu escuto isso, né, de que vendem e realmente se botar na Shopee, no AliExpress, você vai comprar tudo que é equipamento que vende para tudo e sair botando lá na orelha, estimulando o nervo vago. Mas, primeiro, sem exclusão, como o Carlos falou hoje, isso é que eu acho que a gente tem que assumir responsabilidade. É muito fácil ter um profissional que compra um equipamento e ou usa o braço mecânico e liga lá em cima do paciente, ou contrata um estagiário ou um auxiliar que vai ser um aplicador, porque realmente é muito simples de pegar a bobina e ficar segurando na cabeça do paciente. Se você dá os parâmetros e deixa a máquina regulada, ninguém precisa pensar em nada, é só aplicar. Mas um aplicador que não seja competente para avaliar esses efeitos adversos que podem aparecer durante a sessão, e ainda pior, se não tiver nenhum aplicador, a pessoa sozinha usando, o risco que isso é para a saúde, que eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso, né? E lutar para que a neuromodulação seja feita exclusiva por profissionais da saúde devidamente capacitados. Isso me suscita uma curiosidade, que não soe como um incentivo ou uma permissividade. A curiosidade de o quanto desses equipamentos são vendidos, né? A gente vai na Shopee, é um monte que aparece. Como eles são utilizados e que efeitos eles acabam proporcionando. Né? Uma curiosidade científica ali, que isso não soe um incentivo. Por exemplo, o tratamento de dependência química em clínicas psiquiátricas tem a ciência, as comunidades terapêuticas não têm ciência, estão ocorrendo. Por mais que se tenha e deve-se ter essa reflexão, ok, mas já que existe, qual é o resultado disso? Né? Até para saber mais sobre isso, até para combater mais sobre isso ou aprender mais, né? Então, esse aspecto, um outro também que me ocorreu aqui é o seguinte: a psicanálise no início do século XX ali, Freud começou a praticar a psicanálise, no seu desenvolvimento, era praticamente uma vez por dia, né? 5 vezes por semana, alguma coisa assim. E aí foi se observando, se configurando um processo psicoterapêutico, analítico, mas por uma adequação, uma vez por semana, justamente por isso. Não dá para o sujeito ir todo dia fazer a sua análise, o seu processo de análise ali. Então, a técnica, a modulação da técnica, o desenvolvimento da técnica direcionou para uma vez por semana. Eu fico pensando, né, os protocolos de neuromodulação, o quanto até por uma adequação social, ainda não vi, ainda não reparei protocolos que não indicassem a utilização diária, né, 2, 3 vezes por semana. Não sei se temos experiências com protocolos uma vez por semana. Fico pensando se isso seria uma ideia né, de se descobrir, se observar protocolos socialmente mais adequados, socioeconomicamente falando. Tá? Essas duas questões me vieram aqui. Alguém conhece quem tem um equipamento chinês aí usando?
Já para a gente fazer a primeira pergunta, como tem sido? Não? Eu, inclusive, me admirei com essa fala, porque realmente não tinha parado para me tocar, porque é só colocar lá na Shopee que com certeza vai encontrar, né? Vocês estão falando aí sobre isso, né? E isso Não é é muito pouco, não. É muito, sério, muito né? equipamento. Uhum. Uhum. E se está lá é porque vende, né? E graças a Deus, acho que a gente vai ter os nossos lugares, né? Porque nada vai substituir essa percepção de você ficar reavaliando a cada consulta, a cada período, conversar com os pares. Isso aqui, para nós, é uma riqueza de momento. Porque você pode fazer cursos de capacitação, mas isso aqui é a vida real. E são as nossas dificuldades. Ver a Kátia falando dessa dificuldade, eu falo, ai meu Deus, quando é que eu, né? Eu fico até assim, tranquila de ser. Inclusive, eu tenho colocado a neuromodulação como um recurso da minha consulta de fisioterapia e não tem um serviço de neuromodulação. Então, isso me deixa mais tranquila de ir usando, porque eu também não estou oferecendo um pack, né, vamos dizer assim, de 20 consultas, de 15 consultas, e pensando esse protocolo em isolado, mas com certeza o serviço de neuromodulação fica numa saia justa ali, como a Kátia falou, né, Kátia? Hum. Exatamente. Que bom que a gente tem esse grupo aqui, que vocês abraçaram essa causa da gente estar se reunindo, discutindo, trocando experiências e crescendo, aprendendo muito. Eu queria muito agradecer, porque tem sido incrível esse trabalho que a gente faz juntos. E vocês arrasaram. Agora eu fico pensando, semana que vem ainda vocês vão fazer mais uma ou mais duas apresentações? O que vocês decidiram? Mariana? Nós não decidimos ainda, mas a ideia é que tenhamos um caso, Ah, vida real, certo? E um infográfico para auxílio de tomada de decisão, talvez? Isso? Perfeito. Mas que pode ser numa só É, reunião ou em duas. Vocês é é, que sabem. Mas a talvez. gente precisa saber porque depois entra o outro grupo, né? Que eu nem me lembro quem é que vem depois. Vocês lembram? é transtorno de Acho que é ansiedade. TAG, né? Sou É. eu, acho que você, doutora Cátia, e tem Ixi, a mais gente alguém ainda também. nem começou, né, Igor? É, bem lembrado aí, né? Eu tô nesse de tag também. Se tiver espaço no grupo, posso ajudar. Mas para mim tá um pouco Verdade. tranquilo, que é o que a gente está trabalhando, né? Então tem muito material aí, eu tenho aí. A Você gente também tem, tá. mas eu acho importante que Matheus se incorpore nesse grupo aí, porque para ajudar a gente, e quem mais quiser vir será muito bem-vindo. É, mas a gente precisa marcar essa reunião correndo, essa semana ainda, para distribuir tarefas, o que cada um vai fazer, tá bom? O que cada um vai preparar, porque eles, semana que vem nós não temos, porque é terça-feira de carnaval, não é isso? Carlos? Isso, não teremos. A Isso. gente pula a terça que vem e Aí se reúne na depois próxima, vai ser esse grupo, aí depois somos nós. Então, daqui a 3 semanas a gente já começa a apresentação, tá bom? Aí dia vamos nos 11. reunir na semana. Isso, tá Então, bom? só para finalizar aqui, de novo agradecer, né, o que Diego, Mariana e a Dani proporcionaram para a gente aqui reforçando aqui que para você apresentar alguma coisa, saber sobre o assunto não é um pré-requisito, né? Aqui a gente não ensina, aqui a gente aprende e participa junto. E obrigado por manterem esse grupo tão vivo assim. Hoje nós tivemos aí 14 pessoas ao mesmo tempo, que é um bom número, né? Porque a gente sabe que 15, todo mundo 15. 15, né? Agradecer quem permaneceu aqui, né? Esteve com a gente e, né? Daqui a pouco eu coloco lá no YouTube. E é isso, minha gente. Obrigado aí, bom carnaval, muitos estudos, muito descanso também, né? Para quem gosta de carnaval, né? Boa diversão, cuidem-se
E a gente se vê, sem ser terça que vem, a outra. Tá bem? Tchau, gente. Fiquem Até bem. Obrigada. logo. Tchau, Bom tchau. carnaval para todos aí. Tchau. Tchau. Boa